É como dizem, né? O mundo não gira, ele capota. É impressionante a quantidade de mudanças que a gente está vendo acontecer. E agora, principalmente com a questão da eleição de Donald Trump, algo que a gente imaginava ser, sei lá, totalmente improvável, né? Agora aconteceu, que foi uma matéria da Folha de São Paulo escrita por Jair Bolsonaro. Aceitem a democracia. Vamos fazer uma análise rapidinha aqui sobre o que a gente está vendo aqui nesse trecho que o Bolsonaro escreveu. Eu achei assim, eu concordo com tudo, acho que vale a pena dar uma olhada, mas eu separei alguns pontos aqui para poder estar fazendo alguns comentários a respeito. Bom, os ventos da democracia sopram com direção e sentido bem definidos. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas da direita. Alguns analistas e cientistas políticos, pouco confortáveis com as soberanas decisões populares, tentam apresentar muitos desses movimentos como se fossem uma guinada ao centro. Não é. Basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas. E aqui vem um ponto interessante. Vamos falar um pouquinho sobre a janela de Overton na política. Antigamente, as pessoas costumavam observar a política como se fosse aquela régua de 30 centímetros, só um pedaço, de 0 até 15 centímetros. Ou seja, tudo que estava à esquerda mantinha ali, só que eles enxergavam ali o 15, a metade da régua, como se fosse a direita, porque eles só conseguiam enxergar esse ponto. Hoje, a gente ampliou o aspecto político. A gente vê que existia mais além disso. Tanto que muita gente considerava Fernando Henrique de direita, né? Sendo que ele próprio já se nomeou como de esquerda e tudo. Agora, muitas pessoas ainda colocavam como PSDB, se fosse uma oposição da esquerda. A gente vê que tudo fazia parte do grande teatro, né? O famoso teatro das tesouras. Então, quando a gente ampliou esse espectro político, a gente pôde observar o que é a direita de fato. E hoje, a gente está vendo se consolidar essa questão da direita. Principalmente nas eleições municipais. A gente viu que teve uma grande expressão do centro, sim, mas quem ganhou de verdade foi a direita. As pessoas estão se movimentando, estão começando a se perceber, estão começando a prestar mais atenção nisso. Então hoje a gente viu essa ampliação e eu ainda digo mais. O pessoal aqui costuma colocar, tá querendo colocar como se fosse, o centrão fosse a direita permitida, a direita limpinha, né? E o que é a direita de verdade, eles consideram como se fosse extrema direita. Eu já acho que essa leitura é completamente equivocada, porque o centro ele é mais próximo da esquerda do que, de fato, dos valores e da comunicação da direita. Então, se a gente for classificar a esquerda e o centrão fazem parte de um mesmo bloco, uma única esquerda. Tanto que nos Estados Unidos, se a gente for observar, lá tem os democratas e os republicanos, mas o bloco da esquerda ele é unificado, tanto que a própria chapa de presidência que venceu na última eleição, que era o Biden e a Kamala, o Biden ele é um pouco mais comedido. Ele é o que seria o PSDB aqui. Ele é mais um centro-esquerda. E a Kamala é um pouco mais voltada à esquerda. Ela é mais voltada ao extremo. E tudo isso faz parte da esquerda nos Estados Unidos. E a direita é um bloco bem diferente, que fala muito mais sobre liberdade. Não é apenas sobre pautas de valores, de crenças, mas principalmente a questão de economia. Eu acho importante a gente levantar sobre esse ponto aqui. E vamos dar prosseguimento aqui dessa parte. Bom, tem mais um pedaço aqui. A resistência e a resiliência da direita tem uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataque grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam os sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência, pois quando uma ideia ganha a alma do povo, é inútil tentar matá-la simplesmente por meio da violência. Bom, e o que a gente tira a respeito disso? A maioria da população brasileira, se for colocar sobre o que é, em essência, ser de direita, é realmente conservadora, é de direita, apoia a questão dos valores da família, é religiosa. Então a gente fica pensando como que tanto tempo a esquerda se perpetuou no poder. Então eles tinham a máquina a seu dispor. A gente via que, pela questão da televisão, na figura da Rede Globo, existia uma comunicação unilateral, onde simplesmente imprimia aquela ideia e a maioria das pessoas, como não se comunicava com os outros, imaginava que, poxa, eu sou um ponto fora da curva, né? Eu tenho valores diferentes, apoio tudo isso, mas já que todo mundo apoia outros lados, né? Ideias completamente diferentes da minha, então as pessoas não se viam como de direita. Agora, com a informação descentralizada, as pessoas se comunicando, as redes sociais aí crescendo, a gente começou a perceber que essa bolha, ela furou. Esse é o principal aspecto que a gente vê hoje que está causando essa mudança, essa transformação. As pessoas estão realmente se percebendo, estão vendo os valores. E as ideias da esquerda são ideias do século retrasado.
São ideias completamente ultrapassadas, que não têm mais respaldo na realidade. Eles são muito acostumados a colocar aqueles jargões bonitos, coisas que impressionam no primeiro olhar, mas que não têm profundidade. Na verdade, é tão profundo quanto um pires. Então, se você vai argumentar, se você vai falar, as pessoas simplesmente, elas normalmente partem para agressividade, seja física ou verbal, né? O mais comum é ser verbal. O pessoal costuma xingar quando perde completamente o argumento. E isso é comum. É porque essas pessoas começam a perceber sua própria dissonância cognitiva. Mas o ponto é, a revolução da comunicação está proporcionando essa transformação que a gente está vendo. Através das redes sociais, a comunicação, essa mídia descentralizada, distribuída, as pessoas estão tendo acesso a outros níveis de informação, coisa que é totalmente diferente do que décadas atrás, que era um único pensamento, um único meio de comunicação que imprimia aquelas ideias e as pessoas só tinham a escolha de aceitar. Hoje não. Hoje as pessoas debatem. É uma via de mão dupla. Da mesma forma que eu recebo algumas informações, eu posso comentar, eu posso compartilhar, eu posso falar através do YouTube, do Instagram, dos vídeos, tudo isso. Então a gente tem mais acesso. Essa multiplicidade de informações, de opiniões, isso tem quebrado completamente essa estrutura tão frágil que é a esquerda, o sistema de uma forma geral. Bom, dando prosseguimento aqui, tem mais um trechinho aqui. A moda é nos acusar de inimigos da democracia, mas quem mostra dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda. Quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria, basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas. Esse trecho aqui a gente passa a entender a voracidade com que algumas instituições têm tentado barrar essa escalada da informação. É claro que a tecnologia ela dá saltos de tempos em tempos. A gente está vivendo um momento de transição. Por isso, de tantas pessoas discutindo, debatendo, as ideias ainda não estão plenamente consolidadas. E aí a gente tem esse debate todo. E isso é saudável, desde que com respeito e sem violência, sem agressão. A gente precisa debater essas ideias, a gente precisa discutir sobre isso. Mas aí o que a gente percebe? A gente percebe as instituições que estão perdendo as rédeas, né? Não está mais sendo controle do pensamento da população, não existe mais aquela hegemonia. E aí eles tentam frear de qualquer forma. Eles tentam censurar as redes sociais, censurar as pessoas, tentam controlar os meios de comunicação. Eles tentam de todas as formas, eles são acostumados com aquele pensamento analógico, onde uma estrutura hierárquica bem definida ela é capaz de difundir essas informações, e com a informação descentralizada e distribuída é totalmente diferente. A informação ela segue a um nível mais horizontal, ela tem um alcance muito maior, se dissemina muito mais, tanto que a gente vê esses vídeos que viralizam, essas situações, esses memes que viralizam. Então é algo muito interessante a gente perceber o que está acontecendo. E para a gente fechar aqui, esses são os que se apresentam como democratas, autonomeados salvadores da democracia, uma democracia que pisoteiam quando podem. Além do mais, vivem numa realidade paralela, ilhados dentro das suas bolhas, afastados do povo e dos trabalhadores que um dia disseram representar. São incapazes de compreender o que não é possível a não ser numa ditadura absoluta impedir a manifestação da vontade popular, da qual os líderes são apenas portadores. Se suprimirem um líder, outro aparecerá. E aí vem um ponto importante, que é justamente essa característica da direita, onde não existe realmente um ponto central. É claro que esses líderes que representam aquilo que a gente está buscando, os nossos ideais, os nossos valores, a gente deposita muita confiança nesse pessoal, mas essa parte aqui quis dizer justamente que logo já se levantam novos líderes, novas estruturas, pessoas que querem trabalhar, que querem ajudar, não fica preso não é uma única pessoa, aquela hierarquia totalmente estruturada, não, é totalmente descentralizado, pode surgir lideranças de qualquer lugar, de qualquer parte, a gente consegue levantar esses pensamentos e consegue trabalhar a respeito disso. E o principal ponto que a gente está levantando aqui é sobre essa transformação que a gente está vivendo. Volto a relembrar, a informação descentralizada está proporcionando a mudança, esse dinamismo nos pensamentos. Por isso que é tão importante a gente continuar avançando. E fala aqui sobre essa questão dessa ditadura absolutista. Eles realmente, como eles perderam a mão, eles vão tentar de qualquer forma. E como a gente está num período de transição, a gente precisa lembrar que vai levar um tempo. Tanto tempo que a esquerda ela ficou no poder e tentou, de qualquer forma, fazer essa transformação através dos meios de comunicação, através dos meios artísticos, e hoje a gente chegou no ponto que foi através de décadas e décadas que a gente simplesmente não percebeu o que estava acontecendo embaixo dos nossos olhos.
Agora, para a gente conseguir fazer essa virada, vai sim levar um tempo. A gente não pode ser imediatista, mas a gente precisa continuar sempre trabalhando firme. Da mesma forma que vão surgir novas lideranças, vão surgir novas pessoas, independente, na medida que eles forem avançando com essa sanha autoritária, pode prender 1, pode prender 10, pode prender 100, ainda assim vão se levantar as pessoas na busca dessa liberdade. Então é muito importante a gente relembrar isso e permanecer firme. Se você achou esse conteúdo interessante, curta, comente, compartilha. Se você acha que tem algum tema, algum assunto que a gente poderia trabalhar aqui também para fazer esse bate-papo, compartilha aqui nos comentários também. E por esse vídeo é isso, forte abraço, até a próxima.